Na temporada de 1975-76, o Real Madrid emocionou fãs do mundo todo ao alcançar um feito extraordinário: defender com sucesso o título da La Liga e incutir temor nos corações dos torcedores europeus. Com uma geração de jogadores talentosos, o clube exibiu um estilo de jogo ofensivo, porém pragmático e disciplinado. Sob o comando do técnico Miljan Miljanic, não só conquistou seu 17º campeonato nacional, como também se tornou parte inesquecível da memória de uma geração apaixonada pelo futebol branco. Mas por trás daqueles momentos gloriosos no gramado verde, havia indivíduos com destinos muito singulares. 50 anos se passaram, e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a conquistar novos patamares no banco de reservas, outros escolheram um caminho tranquilo para contemplar a vida, e outros ainda tiveram que encerrar sua jornada, deixando milhões de corações cheios de pesar. Vamos relembrar a trajetória tumultuada de 19 heróis que formaram a alma da geração de ouro do Real Madrid. Miguel Ángel era o coração e a alma do gol do Real Madrid naquela temporada, apelidado de El Gato, o Gato, por seus reflexos extraordinários que pareciam desafiar as leis da física. Com 32 jogos na temporada, ele foi o goleiro mais confiável, transformando situações críticas em defesas incríveis com sua notável agilidade e reflexos rápidos. Aos 28 anos, a atuação de Miguel Ángel foi um espetáculo deslumbrante, ajudando o Real Madrid a se tornar o time com o menor número de gols sofridos no campeonato. Ele não apenas agarrava a bola com as mãos, mas também com sua calma e genialidade. Após aquela temporada histórica, a carreira de Miguel Ángel continuou entrelaçada com a camisa branca por mais de uma década, tornando-se um dos maiores goleiros da história do clube. Com um total de 18 anos de serviço, após se aposentar, ele permaneceu próximo ao Bernabéu, assumindo diversas funções, de treinador de goleiros a diretor do centro de treinamento. Sua vida pessoal é um exemplo de lealdade e dedicação. No entanto, o destino lhe reservou um teste cruel, mais severo do que qualquer golpe. Ele embarcou em uma jornada corajosa contra a ELA, esclerose lateral amiotrófica. Enfrentou a doença com um espírito de guerreiro, mantendo-se otimista e compartilhando sua experiência com outras pessoas em situações semelhantes. Sua resiliência evoca memórias do goleiro acrobático que ele um dia foi. O aspecto mais instigante é a conexão entre seu papel de guardião em campo e sua vida real. A imagem de alguém sempre na linha de frente, protegendo o gol de toda a pressão, parecia permear sua vida de forma peculiar. Enquanto em campo era um gato ágil, for a deal, Miguel Ángel era um homem tranquilo e firme até o último momento. Contudo, essa jornada gloriosa chegou ao fim. Em 6 de fevereiro de 2024, Miguel Ángel faleceu aos 76 anos. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos madridistas, mas o legado de um anjo da guarda será para sempre uma história de vida inspiradora para as futuras gerações. Mariano García Remón foi o pilar inabalável da defesa do Real Madrid naquele ano. Aos 25 anos, apesar de ter disputado apenas 3 partidas na temporada 1975-76 devido à presença avassaladora de seus companheiros, Remón ainda é lembrado como o herói de Odessa, após sua atuação lendária na União Soviética alguns anos antes. Ele era um goleiro com um excepcional senso de posicionamento e disposição para se sacrificar sempre que a oportunidade surgia. Sua paciência e profissionalismo foram catalisadores cruciais para fomentar uma competição saudável na linha defensiva. Após se aposentar dos gramados, a carreira de Remón tomou um rumo mais intelectualmente exigente no banco de reservas. Ele teve a honra de comandar o Real Madrid em 2004 e atuou como auxiliar de diversos treinadores renomados. Sua vida se desenrolou no respeito da comunidade profissional, onde era conhecido como o silencioso arquiteto das táticas defensivas. Remón optou por uma vida simples após deixar os campos, dedicando-se à família e aparecendo ocasionalmente na televisão como comentarista esportivo. Hoje, aos 75 anos, García Remón vive uma vida tranquila com sua família. Sua trajetória é um testemunho do espírito inabalável de alguém que, embora nem sempre seja o número 1, está sempre mais bem preparado para sê-lo quando necessário.
José Antônio Camacho foi um pilar da defesa na lateral esquerda, um verdadeiro guerreiro com um estilo de jogo implacável e aguerrido. Aos 20 anos, demonstrou uma compostura incrível em 33 partidas, deixando sua marca com desarmes agressivos e um espírito de luta de um soldado experiente. Ele redefiniu o conceito de um lateral moderno, sólido na defesa e explosivo no ataque. Após esse sucesso, Camacho dedicou toda a sua carreira de 15 anos ao Real Madrid, tornando-se um símbolo duradouro de lealdade com mais de 400 jogos. Quando fez a transição para treinador, liderou tanto a seleção espanhola quanto o Real Madrid com a mesma paixão ardente que demonstrou durante sua carreira como jogador. A imagem de Camacho, com as axilas encharcadas de suor à beira do campo na Copa do Mundo de 2002, tornou-se um símbolo icônico de dedicação. Fora de campo, era um homem íntegro, de temperamento forte, mas sincero, que sempre colocava os interesses da equipe em primeiro lugar. A conexão entre seu papel como um guerreiro em campo e sua vida pessoal era de absoluta consistência. Hoje, aos 70 anos, Camacho continua a desempenhar o papel de um mentor experiente, um embaixador do futebol espanhol, cujas palavras ainda carregam o peso de seus gloriosos anos de luta. Goyo Benito, no Kill Time, era um terror para qualquer atacante adversário, apelidado de Racha, o martelo. Aos 29 anos, era um zagueiro implacável, de cabelos longos e bigode característico, pronto para usar o corpo para bloquear até os chutes mais perigosos. Com 29 jogos, era a alma da defesa, jogando com uma coragem que beirava a imprudência. Defendia não só com técnica, mas também com força muscular e uma vontade inabalável. Após 13 temporadas gloriosas no Bernabéu, Benito se aposentou e se tornou um ícone cultural do clube. Sua vida pessoal era repleta de atividades comunitárias e uma paixão inesgotável pelo esporte. No entanto, seus últimos anos foram uma batalha silenciosa e dolorosa contra o Alzheimer. O outrora incansável jogador enfrentou a erosão de sua memória, onde as partidas acirradas foram gradualmente obscurecidas pela névoa do tempo. O mais instigante é a imagem contrastante de um valente guerreiro que transformou sua vida. Um homem que, antes não temia nenhum adversário em campo, agora enfrentava um inimigo invisível dentro de sua própria mente. Contudo, essa jornada tumultuosa chegou ao fim. Em 2 de abril de 2020, Goyo Benito faleceu aos 73 anos devido a complicações de sua doença em meio à pandemia. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos torcedores, uma lembrança de uma era em que os zagueiros jogavam com toda a sua força. Juan Sol chegou ao Real Madrid na temporada 1977, 5,76 vindo do Valência como um dos melhores laterais direitos da Espanha. Aos 28 anos, ele trouxe finesse e inteligência tática para a defesa. Com 28 jogos, foi a ligação perfeita entre a defesa e o meio-campo, jogando com a elegância de um cavalheiro, mas também com uma determinação inabalável. Deixou sua marca com absoluta consistência e paixão em cada jogada. Após deixar o Real Madrid, ele retornou ao Valência, onde encerrou sua carreira. Depois de se aposentar, Juan Sol assumiu diversas funções de liderança no Valência, tornando-se uma importante ponte entre gerações. Sua vida pessoal era tranquila, dedicada ao desenvolvimento do futebol juvenil e a atividades beneficentes. Sol sempre soube equilibrar o glamour dos gramados com sua vida privada. A imagem de um herói silencioso em campo parecia refletir perfeitamente sua vida real. Infelizmente, em 10 de novembro de 2020, Juan Sol faleceu aos 73 anos. Sua morte deixou os torcedores com a lembrança de uma figura romântica, de passos graciosos e caráter nobre nos gramados. Paul Breitner era uma presença peculiar, porém cativante. Aos 24 anos, o jogador alemão, com seus característicos cabelos cacheados e pensamento político pouco convencional, traz uma perspectiva inovadora para as laterais e o meio-campo. Com 25 jogos e 6 gols, ele não era apenas um jogador defensivo, mas também o cérebro tático de toda a equipe. Breitner jogava com inteligência excepcional, uma capacidade de leitura de jogo digna de um mestre de gol, e chutes potentes de longa distância que se tornaram sua marca registrada. A trajetória de Breitner após o Real Madrid culminou em um glorioso retorno ao Bayern de Munique, onde se tornou um dos maiores jogadores da história do futebol alemão. Após se aposentar, tornou-se um crítico de futebol perspicaz, um consultor estratégico e um empresário de sucesso. Fora dos gramados, Breitner era um homem de vasto conhecimento, sempre pronto para se manifestar sobre questões sociais.
um reflexo de sua natureza rebelde em campo. Ele nunca aceitou estereótipos ultrapassados. A ligação entre seu papel como artista do futebol e sua vida real era um anseio constante por liberdade e inovação. Hoje, aos 74 anos, Paul Breitner vive uma vida tranquila, porém influente. Sua jornada é um testemunho de intelecto e esforço incansável, continuando a inspirar jovens jogadores a jogar futebol com mente e coração. Francisco Uría, que integrou o elenco do Real Madrid na temporada 1975-76, desenvolveu o papel de um lateral esquerdo confiável. Aos 25 anos, com 18 jogos disputados, ele proporcionou excelente equilíbrio e cobertura aos seus companheiros de equipe. Uría não era do tipo exibicionista. Jogava com disciplina de ferro e desarmes precisos. Era um herói silencioso, disposto a se sacrificar para proteger o gol de sua equipe. Após deixar o Real Madrid, sua carreira esteve intimamente ligada ao Sporting Gijón, onde se tornou uma lenda local. Depois de se aposentar, Uría optou por uma vida tranquila, dedicando-se ao desenvolvimento do futebol juvenil nas Astúrias e vivendo uma vida privada com sua família. Ele é conhecido como um homem íntegro, dedicando-se a atividades beneficentes em sua cidade natal. A imagem de um guardião devotado em campo parece personificar perfeitamente sua vida. Não precisar de elogios, apenas saber que cumpriu suas responsabilidades. Hoje, aos 74 anos, Francisco Uría vive uma vida pacífica com sua família e, sempre que se lembra daquela temporada, seus olhos ainda brilham de orgulho pelos dias que passou ao lado de lendas. José Luis Peinado, conhecido simplesmente como José Luis, era um dos jogadores veteranos daquele elenco do Real Madrid. Aos 32 anos, apesar do tempo de jogo limitado, com apenas 6 partidas, seu papel no vestiário era imenso. Ele era uma ponte entre gerações, preservando a identidade e o espírito do madridismo para os jogadores mais jovens. Com a vasta experiência de alguém que esteve no clube por mais de uma década, ele era um símbolo de estabilidade e profissionalismo. Após se aposentar dos gramados, José Luis dedicou-se à gestão e ao treinamento nas categorias de base do Real Madrid. Sua vida pessoal foi um testemunho de um homem que se entregou completamente a um único clube. Levou uma vida simples, evitando escândalos, e sempre foi respeitado por sua humildade. A imagem de uma rocha silenciosa na defesa parecia personificar perfeitamente sua vida real. Hoje, aos 82 anos, José Luis vive uma vida tranquila com sua família em Madrid. Sua trajetória é um exemplo de dedicação silenciosa e intenso amor pelo futebol, continuando a ser um exemplo brilhante para os jovens jogadores sobre o valor da lealdade. Juan Carlos Tourinho trouxe para o Real Madrid, na temporada de 1975-76, um estilo defensivo profundamente enraizado na arte argentina. Apesar de ter 31 anos e de ter jogado apenas uma vez naquela temporada vitoriosa do campeonato devido a lesões persistentes, seu impacto dos anos anteriores permaneceu incrivelmente forte. Ele era um zagueiro com técnica individual excepcional, excelente percepção situacional e uma postura excepcionalmente calma. Após deixar o Real Madrid, ele retornou à Argentina para jogar e começou a participar de atividades em defesa dos direitos dos jogadores. Depois de se aposentar, Tourinho tornou-se um ativista social atuante, ocupando um cargo importante na Associação Argentina de Jogadores, AFA. Sua vida pessoal se entrelaçou com os esforços para melhorar a vida dos atletas e promover a educação esportiva. A imagem de protetor em campo pareceu influenciar sua vida de forma peculiar, à medida que ele transitava da proteção da rede para a defesa dos direitos de seus colegas. No entanto, essa jornada humanitária teve um fim. Em 7 de março de 2017, Juan Carlos Tourinho faleceu aos 72 anos devido a uma insuficiência cardíaca. Sua morte deixou Espanha e Argentina de luto pela perda de uma nobre personalidade do futebol. Pirri não era apenas o coração e a alma do meio-campo, mas também o símbolo máximo do espírito de luta. Aos 30 anos, com 31 jogos e 13 gols, ele era um fenômeno notável, um volante com o instinto goleador de um atacante de primeira classe.
ele já havia jogado com dores, com a mandíbula quebrada e o braço engessado, o que demonstrava uma força de vontade inabalável. A carreira de Pirri é uma saga épica, culminando em 10 títulos da La Liga. Após se aposentar, ele alcançou o impensável. Concluiu seus estudos de medicina e se tornou o médico do Real Madrid. Em seguida, assumiu funções como diretor técnico e atualmente é o presidente honorário do clube. A vida de Pirri é uma combinação perfeita de proeza física e intelectual. Fora de campo, ele é um homem calmo e intelectual, com imensa força interior. A ligação entre seu papel como um herói silencioso em campo e sua vida real reside em sua capacidade de curar e guiar. Hoje, aos 80 anos, Pirri continua a desempenhar o papel de um líder experiente, sua paixão ardendo intensamente. E a cada aparição, os torcedores veem a imagem do capitão corajoso que ele um dia foi. Vicente Del Bosque, que integrou o elenco do Real Madrid na temporada 1975-76, era o cérebro do meio-campo, um jogador com uma visão tática magistral. Aos 25 anos, com 30 partidas disputadas, atuava com a postura de um cavalheiro, calmo, preciso e incrivelmente elegante. Del Bosque não precisava de jogadas vistosas para brilhar. Conquistava a torcida com sua capacidade de controlar o ritmo do jogo e seus passes que desmantelavam as defesas adversárias. Após se aposentar dos gramados, sua carreira atingiu o ápice quando levou o Real Madrid e a seleção espanhola à conquista de campeonatos mundiais. Ele é o único treinador na história a vencer a Liga dos Campeões, a Eurocopa e a Copa do Mundo. A vida de Del Bosque é um exemplo de tolerância e humildade. Ele é conhecido como um pai maravilhoso, especialmente pela dedicação ao seu filho, Álvaro, que tem síndrome de Down. A imagem de um maestro sereno em campo parece refletir sua vida real. Um homem que sempre manteve o equilíbrio e a gentileza em meio à imensa pressão. Hoje, aos 74 anos, Del Bosque vive uma vida tranquila com sua família após se aposentar dos gramados. Sua trajetória é um testemunho de esforço incansável e ele continua a inspirar a geração mais jovem com sua filosofia humanista. Günter Netzer foi uma adição magnífica ao elenco do Real Madrid naquele ano. Aos 31 anos, o meio-campista alemão de cabelos loiros e estilo romântico já havia disputado 29 partidas. Traga um estilo de futebol fascinante e fluido. Netzer era o tipo de jogador que podia mudar o rumo de um jogo com apenas um passe longo e preciso. Jogava com toda a confiança e o ego de um gênio, transformando o estádio em seu próprio palco. A trajetória de Netzer após o Real Madrid começou com seu retorno à Alemanha e o subsequente sucesso estrondoso na gestão esportiva e na mídia. Após se aposentar dos gramados, tornou-se um dos comentaristas mais influentes da Alemanha, além de um empresário de sucesso no ramo de direitos de transmissão televisiva. Na vida real, Netzer era um homem elegante, apaixonado por carros e beleza, características que combinavam perfeitamente com seu estilo de jogo extravagante em campo. A conexão entre seu papel como artista do futebol e sua vida pessoal residia no desejo de autoexpressão e em uma visão à frente de seu tempo. Hoje, aos 81 anos, Günter Netzer vive uma vida tranquila com sua família na Suíça. Sua trajetória é um testemunho de criatividade e esforço incansável, e ele continua sendo um ícone de elegância no futebol. Manuel Velázquez, do elenco de 1975-76, personificava a beleza pura do futebol. Aos 32 anos, com 22 jogos disputados, ele ditava o ritmo da Sinfonia Branca do Real Madrid. Velázquez possuía uma técnica individual primorosa e uma capacidade de passe refinada, inigualável por poucos. Era um jogador que atuava com imaginação, sempre encontrando as soluções mais criativas nos espaços mais apertados. Após 12 temporadas dedicando sua juventude ao Real Madrid, ele se aposentou e escolheu um caminho mais tranquilo. Velázquez não seguiu carreira como treinador, mas se concentrou nos negócios e nas atividades da Associação de Veteranos. Sua vida pessoal era muito reservada, era um homem de família, e sempre manteve a humildade de um verdadeiro artista. A imagem de um maestro silencioso em campo parecia personificar sua vida. Ele não precisava de fama estrondosa, apenas do reconhecimento daqueles que o compreendiam. No entanto, essa elegante trajetória teve que chegar ao fim. Em 15 de janeiro de 2016, Manuel Velázquez faleceu aos 72 anos.
Sua morte deixou uma profunda tristeza em uma geração de jogadores que atuaram por pura paixão e pela identidade de seu clube. Carlos Alonso Gonzalez, também conhecido como Santillana, era um atacante letal dentro da área, com habilidades aéreas que pareciam desafiar a gravidade. Aos 23 anos, com 30 jogos e 12 gols, provou ser um dos melhores centroavantes da história. Santillana não era alto, mas sua capacidade de parar no ar era mágica, transformando os cabeceios em uma verdadeira arte. Após 17 temporadas e quase 300 gols pelo Real Madrid, ele se aposentou e se tornou um empresário de sucesso nas áreas de esportes e marketing. Na vida real, Santillana é uma pessoa calma, inteligente e com postura profissional. Ele sempre encontra tempo para a família e, após a aposentadoria, tornou-se um habilidoso jogador de golfe. A conexão entre seu papel como um herói do jogo aéreo e sua vida pessoal reside em sua capacidade de superar a pressão e buscar objetivos cada vez maiores. Hoje, aos 72 anos, Santillana continua sendo um embaixador da experiência para o clube. Sua trajetória é um testemunho de treinamento incansável, e sempre que os torcedores falam sobre seus gols de cabeça, o nome de Santillana permanece como a referência máxima. Roberto Martínez, do elenco da temporada 1975-76, era um atacante dinâmico e preciso. Aos 29 anos, com 24 jogos e 7 gols, ele trouxe dinamismo ao ataque graças ao seu estilo de jogo agressivo e à sua rápida capacidade de finalização. Ele não era o tipo de jogador que gostava de se exibir. Roberto marcava gols com eficiência e posicionamento inteligente. Após deixar o Real Madrid, jogou pelo Espanhol e alcançou ainda mais sucesso. Depois de se aposentar, Roberto optou por uma vida tranquila, dedicando-se ao treinamento em divisões inferiores e aos negócios da família. É conhecido como um homem respeitável e reservado, que guarda com carinho as lembranças de seus tempos de jogador. A imagem de um assassino silencioso em campo parece personificar perfeitamente sua vida. Fazer bem o seu trabalho sem buscar os holofotes. Hoje, aos 79 anos, Roberto Martínez vive uma vida tranquila com a família, ainda acompanhando o futebol com a paixão ardente de alguém que um dia viveu intensamente a atmosfera do Bernabéu.